partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Oi, gente linda! Mais um programa Caminhando com Jesus. Para você que está em casa e tem a oportunidade de caminhar com Jesus, com a nossa querida irmã Eliana, que vai guiando você até esse caminho que te leva à doutrina espírita e ao estudo do Evangelho, da Palavra de Deus, da Bíblia, de todos os livros que, de alguma maneira, direta ou indiretamente, estudam o Evangelho e os livros e obras doutrinárias que trazem um pouquinho mais das palavras de Jesus. Caminhando com Jesus é um caminho com Ele e até Ele, através da nossa querida irmã Eliana. Hoje, nós vamos estudar um pouquinho de por que Pedro afundou quando caminhou sobre as águas. O apóstolo Pedro, o pescador humilde, ele olhou para os próprios pés, para si mesmo, para o ego, para a fome. Esse Pedro humilde, esse pescador singelo, que de muitas maneiras, em muitas ocasiões, pecou 3 vezes, mas também edificou a igreja. Você que está chegando devagarinho, acesse o portal mundomaior.com.br ou liga para a gente, 0 operadora 11 99643 3827. 0 operadora 11 99643 3827. Traz para a gente a sua mensagem, seu WhatsApp, deixa aqui nos comentários o seu textinho, a sua dúvida. Quem de nós já não se sentiu com vontade de banhar a sua espada? Quem de nós já não teve nesse lugar singelo de Pedro, que sem muita instrução, de um lugar pequeno e humilde, teve vontade de erguer a sua igreja interior e não soube como começar? Eu queria que a gente olhasse desse lugar singelo onde Pedro, como uma autoridade do exemplo, afirma diante da providência divina, onde todos nós pudemos, através dos valores desse apóstolo humilde, as realizações dele através da fé. No estudo de hoje, nossa querida irmã Eliana vai trazer para a gente como os pés que ele caminha podem levá-lo tanto para Deus quanto para o erro. Podem levá-lo para mais perto de Jesus quanto para longe dele. E essa é a nossa humanidade. Nós somos duais. Dentro de nós tem o amor por Deus e o medo de perdê-lo. Dentro de nós a gente já encarna com esses 2 sentimentos tão preciosos, que é o amor e o medo. Bem-vindo ao Caminhando com Jesus. Que a nossa querida irmã Eliana, no dia de hoje, nos elucide nessa caminhada linda de estudar, aprender, reacender em nós. Fomos feitos à imagem e semelhança do Pai, então aqui dentro já existe esse lugar genuíno onde a igreja foi edificada e está adormecida. Que nós possamos despertar no dia de hoje um pouco mais da fé, do Evangelho, desse lugar onde Deus habita. Bem-vinda, irmã. Que todas as sextas-feiras, às 20 horas, possamos estar juntinho da senhora, sentindo o culto do Evangelho no lar, através do seu canal, do canal Irmã Eliana, onde aqui da nossa casa a gente pode ir lá, clicar no YouTube e sentir a presença. Eu sempre coloco a minha aguinha fletificada e me sinto parte, me sinto presente. Uma vez por mês tenho conseguido estar, tive o mês passado, no dia 20 agora de dezembro vou estar de novo. Que a gente possa todos os meses se sentir um pouquinho junto e deixar a nossa marca. Obrigada, Antônio, toda a equipe, a Regina, toda a equipe da TV, do portal Mundo Maior, da rádio, todo mundo que de alguma maneira torna possível, o Damiano, toda essa equipe linda que direta ou indiretamente torna possível e viável
que a luz se resplandeça. Um lindo dia para todos. Nosso caminho segue. Boa tarde, o nosso encontro semanal Caminhando com Jesus até Jesus, com esse tema que a gente vem tratando sobre a fé, as diversas faces da fé. Adentramos o mês de novembro, estamos todinho e agora iniciando dezembro. Mês natalino importante, porque a fé resplande em nossos corações geralmente. Todos vamos ao grande presente, né? Nos presentes pequeninos familiares, o presente dos presentes que recebemos dos céus, o divino menino amado Jesus. Caminhando convosco, ó criança eterna em nós, caminhando na confiança, a criança eterna em nós. Mas essa criança, ela precisa crescer, ó Deus, ó Pai. Cumprimentando a nossa FEAL, Fundação Espírita André Luiz e toda aquela rede de manutenção, sustentação. E você, querido apoio, aquele que é sócio, aquele que não deixa de dar sua contribuição, R$10, 15, 20, 100, 1 milhão. Sabe, a moeda da viúva no gasofilaço pesou muito mais do que aquela montanha, naquele saco de dinheiro que o rico deu, do que lhe sobrava. Então, nessa metáfora maravilhosa, aqui estamos nós muitas vezes, dando até do que nos falta. Mas esta é a palavra de Jesus para nós. Às vezes aqui hoje nós vamos examinar o que nos falta, a fé. Mas a gente pode dar o voto para a fé. Vou dar um voto para a fé. Não vou fazer nenhum discurso, vou ficar quietinho, vou me recolher, vou entregar na mão de Deus, vou dar um meu voto para a fé. Vou pôr no gasofilácio da fé uma moedinha de esperança, do que sobra de esperança em mim. A gente pode fazer uma metáfora linda em torno da fé, não é? Mas hoje nós vamos examinar, como bem disse a Nariel, com bastante ternura e beleza, como sempre, e profundidade também. Nós vamos examinar Pedro, esse Pedro que negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, mas que ao mesmo tempo disse a ele que o amava. Amas-me, mestre, amo-te, amas-me, mestre, amo-te, amo. 3 vezes ele pediu, ele precisou da confirmação do mestre. Como todos nós queremos provas contínuas do amor de nossos pais, de nossos familiares, de nossos amigos, enfim, mostra a profunda insegurança que nos remete ainda a uma infância. Quem que é? A criança é insegura o tempo todo, ela está pequenininha, os pais grandes, e ela sempre está olhando para o alto, ela sempre está aprendendo a receber. Passamos grandes 7 anos da nossa infância, aos 14 anos até, recebendo, alguns até 21 anos, recebendo, e às vezes envelhece e morre recebendo. Mas cadê? Onde está o dar? Onde está o dar? E nós estamos usando hoje a metáfora de Pedro justamente porque é uma metáfora que mostra que Pedro não teve para dar naquele momento. A tempestade havia e via vindo uma força, uma forma andando por cima das águas. E ele não acredita, que ele pergunta quem é que vem. E quando o Jesus fala que é ele, Jesus, ele sai em dúvida. Vem, Pedro, sou eu. Essa é a passagem em Mateus. Sou eu, vem. E ele põe os pés sobre as águas e vai andando devagar. E assim como Jesus vinha andando, ele vem andando também. Mas começa a ter ventos, uns ventos, tá, em volta, em torno, porque estava escuro, era noite. E de repente os ventos vieram e ele se dissipou do olhar do Cristo para onde ele estava indo. Ele ficou envolvido com os ventos e olhou para baixo, para os pés que estavam na água, e afundou. Toda uma imagem de que nós tombamos nossa mente para nossos próprios pés, para nós mesmos. Aqui está o nosso ego, aqui está inflado o nosso ser, a nossa insegurança. E os ventos, as opiniões de todos que estão à nossa volta, como a criança, que ela precisa ser aceita, não é? Admirada, não é mesmo? Ela não está ainda em si mesmo, que na psicologia junguiana e algumas outras linhas da psicologia atual, ou da terapêutica tão maravilhosa que este século lançou, começou com Freud, né? Foi o pai, o fundador dessa base tão profunda, tão linda. Não é por acaso que as revistas, os 12 tomos
12 tomos, amados, de obras de nosso querido Hippolyte Leon, Denis Rivaio, professor Rivaio, codinome Allan Kardec. Ele chama de revistas de estudos psicológicos, psíquicos, porque ele está estudando o espírito. E o espírito, como é que se chama ele encarnado? Alma, estudando a nossa alma. E na nossa alma, no nosso espírito, está a nossa unidade. Ele não é bebê, ele não é pequeno, ele não precisa de nada disso que a gente às vezes envelhece precisando. Ele é eterno, migrando de universo em universo, gerações em gerações. Nós já tivemos, né, muitas reencarnações. Tem pessoas que falam que foi 2.000, outras 1.000, outras 3.000, enfim. Se cada século você reencarna uma vez, nós temos 20 séculos, então, né, só isso já são 2.000 anos de vida ou reencarnações, etc., diferentes. Mas essa matemática não nos importa aqui agora e talvez não nos importe nunca, talvez também, não sei. Né? A gente saiu aí do voo nosso, voltando aqui para o nosso voo importante, que é quando nós olhamos para nós mesmos. E eu falava da psicologia junguiana, porque é o que eu li um pouquinho quando na minha juventude fiz psicologia da educação. Então nós precisávamos alcançar a criança, e a professora era ótima, era linda, eu não me lembro o nome, mas ela falava que precisamos alcançar a nossa criança interior. O mestre, o educador, é aquele e Jesus foi chamado mestre. Ele não foi médico, não foi engenheiro, ele foi mestre, porque o educador real, na psicologia da educação, ela ensinava que é aquele que supera a sua criança. Primeiro ele reconhece ela, sente a necessidade, como toda criança tem, do aplauso, do consentimento, todas aquelas etapas que a gente vive com os nossos pais, mas que o educador, ele sai dessa esfera e ele entra no que ela chamou na psicologia junguiana de self. O que é o self? Esse tal do self que todo mundo fala, que é o si mesmo, que é a superação entre o consciente e o inconsciente, o singular e o plural, a unidade e a totalidade. É essa divisão entre o eu e os outros. O self, ele realiza, é a nossa consciência espiritualizada, a nossa consciência com a alma presente na consciência. O que nós temos trabalhado ao longo do Caminhando com Jesus? A consciência de Jesus, a consciência crística, a consciência cristã, a consciência divina, a consciência do seu eu divino, do seu ser eterno. Você é uma eternidade e vai seguir para a eternidade. Então, é muito meticuloso, é muito importante esse dado e as suas decisões. Preciso estar neste momento, senão as ventanias que ocorrem, você estiver andando sobre as águas da vida, você vai afundar e vai ficar lá no fundo, parado. Quando muito pode ver as belezas dos oceanos que se repetem, mas a arte criadora que muda o universo externo está com o homem. Deus deu a gênese, a cocriação ao elemento humano. Quando Adão e Eva é expulso do paraíso, o que o arcanjo diz? O arcanjo Miguel diz para eles na despedida. Ninguém dá atenção a essa palavrinha do anjo, né? Porque é ele que vem fazer a expulsão. O que eles diz para... Uma frase simples, singela. Quem me retrata isso em uma das traduções bíblicas mais arcaicas é aquele grande poeta inglês, se não me engano, Milton, né? John Milton. Ele fala: e construireis um paraíso muito mais feliz do que esse. Você já pensou? Recado de Deus através do arcanjo para o humano. Deus nos deu a condição de fazer um paraíso mais feliz do que aquele que Deus nos deu. Pense a capacidade humana de criar, cocriar, de fazer, de realizar. Quão grande e como nós estamos, presos numa ideologia, num logos, né? Que nos faz inseguros, temerários, sempre tomando e não dando. A nossa natureza é dar, não é tomar. Nós tomamos no período da infância, da adolescência, né? Mas tem espíritos que desde pequenos já dão, já estão na arte de dar, e muitas vezes os pais não compreendem, não alcançam e tolhem.
E esse espírito do dar, do cuidar, do zelar do outro, do tocar o outro, de fazer, ou se não tem, não desenvolve a solidariedade interna nos afazeres mais íntimos, mais pequeninos do lar, faz tua partezinha. Antigamente a família era grande, então cada um tinha que fazer uma parte. Não é senão a mãe não podia fazer o almoço, ou não podia fazer um bolo à tarde, ou não podia cozinhar algo diferente, ou não podia ir lá comprar um presente ou algo conosco na loja. Hoje em dia, transladando para hoje, então eu corro ajudar, eu começo a sair de mim e aprender o self, que eu tenho um ser sublime em mim. Self é a consciência da minha condição espiritual anímica. É isso que Jung vem acrescentar, alguns dizem, alguns estudiosos afirmam, né, a ciência de Freud. E depois de Jung, várias linhas surgiram, espiritualistas, trazendo esta consciência da consciência. Pedro estava onde quando ele andou? Primeiro ele não acreditou, é um fantasma. Aqui também tem um porém dentro da doutrina espírita. Por que ele pensou que era um fantasma, né? Quer dizer que então, aqui traduzimos como fantasma, mas lá na tradução mais próxima né, do hebraico é o espírito. Um espírito que já faleceu, então eles tiveram medo. Mais perto é que ele viu que era Jesus. Não é verdade? É importante. E os ventos? Como é que a gente pode ler? Que leitura faríamos desses ventos? Os ventos são as ideias dos outros sobre nós, aquela imagem nossa de sermos aprovados socialmente. Jesus, quando a gente estuda as parábolas, vem negando tudo que é social na época. É impressionante, até hoje. Ele sobe como um bom ladrão, ele faz coisas assim que saem do que é esperado, do que é corretamente, né, aceito por todos, e você tem a bênção do reconhecimento popular. Nós não temos o sabor da solidão, o sabor delicioso de sermos o que somos. Se temos olhos, vemos. Se um olho não está bem, está bom. Se a pele está doente, está bom. Se o cabelo embranquece, que branqueou, né? Tem pessoas que gostam de pintar, pinte, não é verdade? Enfim, de onde está? Vamos olhar hoje para Pedro e essa zona, esses ventos em torno. Aí ele olha para os pés. Né? Ele abaixa a cabeça para ver se ele estava afundando, se ele não estava, deu aquela insegurança, quer dizer, então primeiramente as opiniões nos tornam inseguros e nós achamos que não estamos pisando no terreno sólido da fé e afundamos, perdemos a fé. Se não é o Cristo puxá-lo de dentro, debaixo da água, tinha morrido. Não é? Pense que... Aqui até anotei, vou ler para vocês, que a minha memória contínua é meio dificinho. Eu anotei aqui, Jesus fala para Pedro, Pedro, né? Senhor, Senhor, afunda, salva-me. Aí Jesus estende a mão, segurou firme, mas diz, homem de pouca fé, por que duvidaste? A gente duvida de que somos essa unidade, essa totalidade. Ser adulto é saborear a beleza dessa maturidade espiritual em nós mesmos. Não preciso de aprovação de ninguém, do meu self, da minha consciência perante Deus. É a consciência do meu espírito. Será que o meu espírito está dentro dos parâmetros cristãos? Aqueles que Jesus ergueu, não que disseram, ou que estudaram, ou que falaram. Estude o Jesus. Esse estudo nosso é para isso. Por isso que nós voltamos à letra, anunciamos Pedro, e vamos para Efésios, cartas de Paulo, e vamos para Tiago, e vamos. A gente vai dançando essa valsa com vários parceiros, né, desde os apóstolos, depois Atos dos Apóstolos e as grandes epístolas de Paulo e os cristãos modernos, contemporâneos também, que nos trazem informações incríveis, belíssimas, e toda a literatura de nosso querido Francisco Xavier de Emmanuel, e André Luiz, espíritos vários, que vêm construir conosco esse self, esse nós mesmos, e a nossa corresponsabilidade, e nossa co-humanidade. Agora tinha um tracinho antigamente, né? Eu gostava mais do tracinho, vou continuar escrevendo, se tiver liberdade gramatical, vou continuar escrevendo tracinho, traço, humanidade. Gosto muito, porque fica mais claro com humanidade.
Eu só sou humano com a humanidade. Se eu ficar circunscrito a um círculo somente meu, por isso que ele diz: quem é meu pai, minha mãe, meus irmãos, os que fazem a vontade do meu pai que está no céu? Ele fala isso para a mãe dele, Mãe Santíssima Maria de Nazaré, que segue em Éfeso, cria a primeira casa do caminho, junto de João, o jovem que a acompanha, que estava de pé, parado na cruz. É lindo isso, não é? Ou seja, sai de si, só de sua família. O self, essa instância nossa de unidade, nos provoca a compaixão, a misericórdia. Você não consegue dormir direito se você não está fazendo a sua partezinha, colocando no gasofilácio do amor ao próximo, aquela sua moedinha que falta. Você não dorme, porque você sente a dor de não participar da reconstrução da humanidade, no que ela há de mais profundo dentro dela, o ser a sua humanidade, o seu reconhecimento de ser irmão do seu próximo, na África, na Ásia, ali no bairro do lado, nos mendigos que está sentado à porta da igreja, como fez Meimei, no dia do seu casamento. Irmãs queridas, vestidas de noiva, aos 19 aninhos de idade, saindo do altar com o amor da sua vida, com a alma gêmea, né? Porque ele era a alma gêmea dela, tanto é que ela pediu para Emmanuel subir a petição e ela reencarnar como filha do casal, né? Que ele tinha uma dívida profunda com aquela pessoa que ele seria o seu segundo casamento. Ela ajoelha-se, beija um mendigo na face. Pense. Ele fica, Naldo fica, que isso, Mimi? Até aqui, porque ele estava sentado à porta. Com a humanidade, olha o sentimento de Meimei, não parando para nada, olhando para a dor humana. Por quê? Por que ela me incomoda? Porque sou eu, está em mim. E por isso a solidariedade, ela não é uma ideologia, ela é corpórea, ela é psicofísica. Quando você está inteiro, quando você não permanece até os 7 anos de idade, com 70. É muito importante tudo isso. Queridos, vou olhar aqui o nosso horarinho, porque o tempo urge, né? Eu vou embora falando aqui, né? A primeira parte: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Vejam que Pedro desafia Jesus, não é Jesus que fala, vem Pedro, à toa, né? Às vezes a gente já viu gente falando, não, mas Pedro saiu, não. Pedro duvidou, primeiro duvidou que era Jesus, achou que era um fantasma. Um pouquinho antes tem traduções que falam, é um fantasma, que na tradução é um espírito. Não é ninguém andando sobre as águas, não se anda sobre as águas. Ele duvidou que se pode andar sobre as águas. Nós estamos numa dúvida contínua, secular. Fazem 20 séculos que nós duvidamos que andamos sobre as águas. Não é 2 dias. 20 séculos. Será que você crê que você pode andar sobre as águas? Você está andando, seu corpo tem órgão seu que é 80% água, 87% água. Estamos num planeta que qual porcentagem de água? É imensa. Mais alguns abalos, nós vamos morrer todos afogados, digamos assim, no mais triste da história, né? Se não conseguimos construir Atlântidas, né? Para submergirmos e vivermos lá embaixo. Ou dentro dela, né? Dentro do seu ventre aquático aí, com um pouquinho de terra guardando. Enfim, queridos, é tão importante essa passagem. Reacende tua fé em Jesus. Anda. Então Pedro fala, né? Se és tu, olha o que ele diz, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Aí ele diz, venha. Então Pedro saiu do barco, pôs um pé, pôs o outro e foi andando em direção. Mas quando reparou, olha a tradução, ou seja, quando ele sente os ventos, em vez de continuar andando, ele para, ele sente medo, ele sente inseguro. Ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, Senhor, salva-me. Porque ele nem estava muito perto de Jesus. É um pastor que eu gosto muito, acho que já falei disso uns anos atrás, que ele foi afundar, né? Porque ele já estava pertinho de Jesus. O pastor falou, não sei quanto distância ele estava de Jesus, mas devia estar perto, por isso que, né? Ele sabia que Jesus ia salvar, por isso que ele afundou. Ai, Deus. Ele está analisando, o pastor, tá? A gente ri, né? Mas, na verdade, o pastor está dizendo, a nossa criança interior muitas vezes afunda para ver
Sabe, o colo de Deus, mas Deus não quer que você afunde para ver o colo dele. Ele quer você ao lado dele como Criador. Vós podereis fazer muito mais do que eu fiz. Vós sois deuses, disse Jesus. Pense aonde podemos ir com isto. Amados, 20, século 20, 22, né? 21? 22 séculos, pelo amor de Deus. Vamos parar com isso. Essa é a primeira parte da nossa fala carinhosa. Abraçamos você, querido sócio, que nos assiste, que está conosco, não é? Estivemos essa semana no Doar. Vamos falar dele porque é lindo. Estamos doando aqui a fé de Pedro, examinando o nosso Pedro interior, que sempre está preso ao próprio ego, né? Esqueceu do self. Vamos lembrar? A gente tem o consciente e o inconsciente. O self é a ligação, é a ponte entre os dois. Nós temos o nosso ser, as necessidades dele e o outro em suas necessidades, que é o self. É a unidade entre eles, mas a sapiência de que alimentando o outro eu me alimento. Como a árvore que dá os seus frutos. Ela sabe que ela vai produzir frutos continuamente. Está dentro da sua biologia. É a informação, vamos dizer, genética, né? Está errado o termo, não sei o termo biológico, mas é a bios dela, é a inteligência dela, que ela vai fazer outros frutos. Nós esquecemos que podemos fazer outros frutos. Nós nos decepamos da árvore da vida, nós mesmos arrancamos o galho e ficamos áridos, pequeninos, atrofiados, arrastando-nos, quando podíamos estar como galhos na grande árvore da vida do Cristo amado, ao vento, seja o que tu queres, não o que eu quero. Não é lindo isso? Seja feito o que tu queres. Ai, Senhor, afasta o cálice, mas seja feito o que tu queres. É lindo. Até já, um grande abraço. Ouvindo graciosamente as palavras da nossa querida irmã Eliana e pensando nessa reflexão da selfie, do tirar selfie, essa moda do momento, do quanto a gente precisa aprender a confiar em si, aprender a se ver, a dar graça com Deus e confiar nessa graça. No processo terapêutico a gente fala muito sobre isso, do quanto a pessoa na rebeldia, ela precisa do outro como referência, porque ela não consegue ter em si mesma a referência. Ela não consegue ver em si a imagem e semelhança de Deus para dar graça, para confiar que Deus vai atuar sobre ela. E aí a referência do outro pode ser uma referência ruim, pode ser um grupo ruim, e aí ela se perde. A gente vê uma geração de jovens, às vezes, escolhendo um caminho difícil, né, de caminhada. E aí quando a irmã trouxe, por exemplo, a reflexão, que eu achei muito bonita, ela fala do mês natalino e do tema da fé, que ela coloca: se tu andas sobre as águas, e aí Pedro sente medo, e ele teve medo de se afundar, e ela trouxe a reflexão da criança interior que afunda para sentir o colo de Deus, mas que o nosso adulto, ele precisa andar sobre as águas e dar o passo. E aí a irmã traz a reflexão tão bonita de que a gente tem que parar de arrancar os nossos galhos e que a gente tem que dar frutos, e mais do que isso, né, ser a sombra e o refrigério dos nossos filhos. Tem uma passagem linda, né, de Deus que cuida e da sombra das suas asas, né, como uma galinha que tem os seus pintainhos embaixo, ou uma mãe que tem os seus pintainhos embaixo e protege. E se a gente parar de arrancar os galhos, a gente se torna o refrigério, a sombra que protege. Essa é uma analogia tão bonita de ser capaz de proteger e aí sair desse lugar da criança ferida que precisa receber o colo de Deus toda hora e passar a ser aquele que cuida, aquele que protege, aquele que provê, aquele que é o refrigério do outro. Que analogia linda. Eu queria trazer a minha pequena contribuição pedindo para a gente olhar para esse lugar onde todos nós, feitos à imagem e semelhança de Deus, quando deixamos a nossa rebeldia interior e a gente atua desse lugar do adulto tão bonito e dizemos: eu sou feito à imagem e semelhança de Deus e eu posso despertar em mim essa força de cuidar do outro, e isso é uma força tão linda. E isso isso é um processo de aprender? Não, isso é um processo de despertar.
Se eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, isso está aqui dentro, isso está em mim. Só precisa ser despertado de novo. Só precisa ser reaprendido? Não, eu aprendi, porque isso está na minha memória celular. Eu fui feito à imagem e semelhança do Pai. Isso está edificado na minha igreja interior. Por isso Pedro edificou a igreja. Só precisa ser despertado. Nossa, que reflexão linda, Natalina. Que nós possamos, nesse mês de dezembro, nessa chegada do Menino Jesus, que é o propósito do mês natalino, receber o Menino Jesus, esse recém-nascido que às vezes reacende em nós no mês de dezembro, pedindo a esse Pai Celestial que não deixemos mais que os nossos galhos sejam arrancados, que a nossa selfie interior de olhar para si mesmo seja como eu sou grande e forte, como eu posso ser a sombra e o refrigério que protege e guarda aqueles que eu amo, e eu tenho essa força interior. Lindo, irmã. Gratidão por essa oportunidade de refletir mais fundo sobre isso. Obrigada. De todo o meu coração, eu agradeço a pequena oportunidade de participar hoje e refletir de maneira tão profunda sobre a nossa parte, né, que é um pouco Pedro, na hora que banha a espada, na hora que a nossa pequena parte ainda quer se afundar na água, porque adora o colo de Deus, mas que tem que relembrar que é possível andar sobre as águas, porque esse é o nosso poder. Fomos feitos à imagem e semelhança do Pai. Obrigada. Que lindo. Nossa, que programa lindo. Gratidão de todo o coração, viu? A todos que proporcionam esse programa, irmã Eliana. Obrigada. Aqui vamos nós caminhando e terminando o nosso trabalho de hoje, Ana Ariel. Gratidão pela sua presença, pela sua observação. Quão importante realmente essa relação nossa de apenas retirar, apenas tomar e não dar. Muitas vezes estamos estagnados na nossa criança. Sim, ela é importante, torna-te criança para entrar no reino. Jesus está falando daquele que vai buscar em Deus, que vai buscar a sua consciência crística. Quando nós abrimos o nosso campo do trabalho terapêutico, do trabalho da busca de nós mesmos, quando as casas de oração abrem esse espírito de acompanhamento. O que é acompanhar aquele que chega a uma casa de oração, a um espaço de reflexão em dor? Primeiro, contextualizar a sua dor como um alívio, como um caminho. Segundo, é mostrar que ela está cansada de ser o que ela vem sendo, porque o que ela vem sendo construiu dor. Para não construirmos dor, nós precisamos encontrar aquele que pode curar-nos da dor. E aí você entrega ele para o Cristo curador. Nas casas de oração, a prece é dada em nome de seres abnegados que vêm andando sobre as águas e nos tiram das funduras, do afogamento que nós estamos, não tem saída, não tem cura, não sei o que fazer, estou perdida, estou perdido. Esse é o iniciado que vem te iniciar. De certa forma, aquele que já caminhou um passo, traz você que não caminhou nenhum e está um pouco parado, um pouco, sabe, estátua aí? A dor faz a gente ficar um pouco estátua aí, e numa mesmice, numa depressão, numa angústia, numa tristeza. E os nossos campos que outrora nos acompanham, de outrora, que nos acompanham hoje, nós temos seres iluminadíssimos que nos acompanham, seres de uma perfeição incrível que estão olhando por nós. O próprio Cristo, quando a gente está dentro do cristianismo, sabe de nossa existência, conhece nossa existência, vem estar perto de nós. Vamos tirar aquele Cristo do altar, onde eu fico lá embaixo na igreja, aquele púlpito enorme, e o Cristo ainda na cruz lá, trazendo sofrimento. Não é o Cristo com as crianças, não é o Cristo nas águas nadando, não é o Cristo com os discípulos ceando, caminhando, não é o Cristo no jardim do Getsemane encontrando Magdala, sabe? Não é esse Cristo que nós aprendemos, é o Cristo doloroso. Quando pomos a hóstia no céu da boca e fazemos a comunhão, é o corpo do Cristo, é o sangue do Cristo está ali. Então, todo um modo de olhar o cristianismo que nos afasta do vital, da vitalidade, da alegria, da felicidade de encontrar o Cristo.
E encontrar o Cristo é encontrar o amor profundo entre o Filho e o Pai, é encontrar a unidade entre o Filho e o Pai, entre o Filho e a Mãe, entre o gerador e quem é gerado, que por sua vez se transforma em gerador também, em criador também. E, e em verdade nós temos uma grande cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Que cantiga linda, infantil, não é verdade? Você deve ter brincado disto, ou alguém brincou. As cirandas são tão importantes de serem reconectadas com as nossas infâncias, nas escolas, em todos os lugares, ou em casa, no lar. Porque esse é o caminho do Cristo. Quem é meu pai, minha mãe? Quem é minha família? Ele coloca nesse encontro com o self, com esse self psicoemocional da minha superação, buscando transparência, não imagem, não mentiras, não, sabe, inverdades. Aí eu supero o mundo da aparência, e superando o mundo da aparência, eu saio da inverdade. Eu não tenho que mostrar que sou isto ou sou aquilo. Eu sou o que sou, porque Deus sabe o que eu sou. E o que importa é o meu relacionamento com a face divina, a minha nudez perante meu próprio olhar. Esse é o encontro com o seu self, aquela unidade entre seu consciente e inconsciente, aquela ponte entre o seu ser individual e coletivo. É a gota tendo consciência do oceano. O oceano tem consciência da gota, claro, ele se faz de gotas. Mas o oceano não tem esse olhar que vê a ele mesmo. Nós podemos nos ver. Nós somos o oceano com consciência, ciência com. Nós temos ciência do que somos. Este é o chamamento da história de Pedro para nós. Esta é a fé que Pedro instaura e que o Cristo nos está a nos transmitir nas falhas humanas que Pedro traz, que são as nossas falhas humanas. Será que nós sairíamos andando? Oh, pode ser um fantasma, não sou eu, Pedro, venha. Né? E ele sai andando. Mas aí ele presta atenção nos ventos à volta. Ele tira o olhar da direção. Quer dizer, quantas vezes nós perdemos nosso alvo, nossa direção, o nosso ir naquela direção, que é uma pena perder isto. Então vamos lembrar dessa palavrinha nova, self, o meu ser em si mesmo. E ele é feito de unidade entre o singular e o plural. Eu sou, nós somos. Você não é sozinho, você nasceu do pai e da mãe, já é dois. Seus irmãos já compõem um coletivo. Mas muitas vezes nós transferimos esse ego tão forte, esse ismo, né, esse egoísmo, aí centramos na família. E ele é tudo, começo, meio e fim. Alguns concentram na pátria em que nasceu, na raça em que pertence. Chegamos ao abuso máximo das raças perfeitas, né? No século passado, que culminou no genocídio humano tão tristíssimo, que ainda nos ecoa, né? Ainda nos toca essas brisas dolorosas do gemido inexprimível, do espírito de crianças, mulheres, pessoas inocentes sendo levadas para a morte. Não é? Nós ficamos atônitos com os campos de concentração, mas também devemos ficar atônitos, olhando mesmo com profundidade Nagasaki e Hiroshima, a rosa de Hiroshima, pelo amor de Deus, a rosa ácida que aquele grande cantor Ney Matogrosso traz com tanta força, põe no palco como ninguém pôs a dor humana daquele jeito no palco. É muito importante, amados queridos, nós olharmos para o século que se foi, para não repeti-los, e ele continua repetindo. Olha as guerras atuais, olha a ameaça de uma guerra mundial. Meu Deus, depois de tantos séculos, aprendendo a conviver, pessoas perdidas do seu self, claro, pessoas que estão só na sua pátria, na sua raça, na sua cor, sabe? E com o sentimento de superioridade, do direito de tirar a vida alheia. Os povos em guerras, tanto um quanto o outro. Ah, ele atacou primeiro. Tem que te brincar, né? Ah, 1, 2, 3, vamos ver quem atacou primeiro, não é? Há todo um jeito de ser, uma sociedade que vai criando esse espírito bélico de destruição do outro. E se eu destruo o outro, eu destruo o meu self, porque o meu self está no outro.
A completude do meu ser está no outro, porque eu sou a completude do amor entre meu pai e minha mãe. Eu nasci de dois para poder aprender a ser duo, ou estar em duo para compor uma música, para fazer a vida, construir a história. Assim como eu preciso do ar para respirar e eu sou dependente desse ar, minha self, sabe, a consciência de que eu dependo do ar, dos meus órgãos funcionando com perfeição para que eu continue viva ou na vida material até a exaustão dos anos vividos, que os membros suportam levar adiante na velhice, no envelhecimento nosso. Enfim, queridos, com a graça do bom Deus, com a luz maior divina, aqui vamos nós fechando. Nós vamos continuar essa questão no próximo encontro do Caminhando com Jesus, né? Por que Pedro afundou? É a nossa pergunta para você. Estude novamente, leia a parábola, veja outros comentários, busque dentro de si mesmo. Olhe para essas categorias que trouxemos aqui. Nós vamos aprofundá-las no próximo encontro do Caminhando com Jesus a semana que vem. Não perca o nosso encontro. Assim vamos nós orando. Ó Deus, ó Pai, como Pedro estamos. Sim, talvez nem estivéssemos lá sentadinho vendo-o sofrer. Que dirá ter coragem de dizer: conheço este homem, e sofrer como ele sofreu. Nós sabemos, ó Deus, das nossas pequenez, da nossa pequenez, da nossa covardia, e rogamos, Pai, fortaleza para a nossa fraqueza. Que eu saia de mim, que eu busque minha transparência, minha co-humanidade, co-humanidade. Eu só sou humano com o próprio homem. Na sociologia, nós temos a grande lição do menino lobo, que por ser não ser criado com a espécie humana, mas sim, né, com os animais na selva, ele repetiu toda o rebanho que o adotou, né, que foi muito bonito, o andar pelas árvores, o guinchar, tudo ele imitou, ele reconstruiu todo o seu ser. Se não formos educados pelo o co-humanismo de um ser, nossos pais e a sociedade, não seremos e não teremos um mundo novo. Veja a nossa corresponsabilidade na criação do mundo, fazendo o nosso caminho. A nossa TV, a Fundação Espírita André Luiz, tem inúmeros caminhos. Senhor Hildo, nossa, que resgate da nossa psicologia, do nosso ser, na busca da nossa unificação, da nossa unidade, e inúmeros outros que agora não me vêm à memória, que estão disponíveis, não é? Há um trabalho de você percorrer o seu ser, encontrar a sua unidade com a totalidade, estar em profundo reconhecimento de Deus e de Jesus e do Cristo em uma relação irmã, em uma relação fraterna. Não digo igual, porque não é igual, não é? Mas fraterna, de amor, feliz porque encontrei Jesus dentro de mim e Ele pode me ver transparente nos meus olhos quando eu olho o meu próximo e vejo Cristo no meu próximo. Ver o Cristo é ver o outro, é ver Deus, é ver a criação e alegrar-me com ela. Ó Deus, ó Pai, que eu reconheça em Ti, Senhor, a grande verdade do meu ser. Tu me criaste uno convosco. Agora estás invisível, mas eu posso senti-lo e torná-lo visível na minha anatomia tão sábia, tão perfeita, na minha inteligência que pode alcançá-lo, inteligência das inteligências, e percebê-lo no universo criado. Quem poderia criar cosmos, estrelas, sóis, galáxias e mundos sem fim, senão a vossa grandeza? Agora, Senhor, como o grande profeta, eu tinha ouvido falar de vós, agora eu sei, eu conheço a tua presença em mim. Ana citou de forma linda a passagem do Cristo: ó Jerusalém, Jerusalém, por que não me ouviste? Quanto quis agasalhar-te em dias chuvosos e dolorosos, debaixo de minhas asas, ou no entardecer, que é quando a galinha agasalha, os pintainhos vêm, ficam todos debaixo de suas asas. Ficar dentro dessas asas, com consciência dessas asas,
que por nossa vez acolherão outros, que por outra vez acolherão outros, e seríamos como uma cebola de camadas, seríamos co-humanos e uma sociedade vasta, digna, condigna. E então sim, a expulsão do paraíso. Quando perdemos o paraíso e o arcanjo diz: construireis um paraíso muito mais feliz que este, então sim, Deus se alegrará de nós, porque estaremos construindo um paraíso muito mais feliz, como Ele ordenou na nossa saída. Este é o retorno à nossa Canaã sonhada. Boa tarde, FEAL, Fundação Espírita André Luiz Casas, André Luiz, esse complexo André Luiz tão maravilhoso aqui em nossa casa de oração, é devota, é admiradora, é feliz por pertencer e estarmos um pedacinho de nós aqui nesse trabalho de amor, do ide e pregai a palavra do Cristo, a solidez, a grandeza da palavra do Cristo. Amém. Você acompanhou Caminhando com Jesus.